Olá, aqui é a professora Adélia. Esta é a primeira aula de Cálculo 2 da segunda semana, onde trataremos do tema derivadas parciais. Dada uma função f de duas variáveis, podemos definir duas derivadas parciais de f de primeira ordem. A derivada parcial de f em relação a x, que é obtida fazendo y constante na fórmula da função f e derivando em relação a x a função de uma variável x resultante deste processo. E a derivada parcial de f em relação a y é obtida fazendo x constante na fórmula da função f e derivando em relação a y a função de uma variável y resultante deste processo. Por exemplo, vamos calcular as derivadas parciais de primeira ordem dessa função de duas variáveis. A derivada parcial em relação a x, só o x que vai variar e o y vai ser considerado constante aqui na fórmula da função f. Então, derivada desse termo em relação a x vai dar 6x ao quadrado y ao quadrado. A derivada desse termo em relação a x vai dar 0. E a derivada desse termo em relação a x vai ser 4. Para calcularmos a derivada de f em relação a y, só o y que vai variar, o x vai ser considerado constante. Então, a derivada desse termo em relação a y vai ser 4x ao cubo y. A derivada desse termo em relação a y vai ser 2 e a derivada desse termo em relação a y vai ser 0. Para calcularmos, por exemplo, o valor da derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, 3, nós fazemos o x igual a 1 e o y igual a 3 aqui na fórmula da derivada parcial de f em relação a x. E vamos obter 58. O valor da derivada parcial de f em relação a y no ponto 1, 3 é obtido fazendo x igual a 1 e o y igual a 3 aqui na fórmula da derivada parcial em relação a y. Vamos obter 14. As derivadas parciais, elas podem ser vistas como taxas de variação ou inclinações. Considere aqui a superfície z igual a f de xy. Se interceptarmos essa superfície com o plano vertical y igual a y0, vamos chamar de C1 a curva de interseção. Então, a derivada parcial de f em relação a x neste ponto pode ser vista como a taxa de variação de z em relação a x ao longo da curva C1 no ponto x0 e y0. Ou então, ela pode ser vista como a inclinação da reta tangente à curva C1 no ponto x0 e y0. Também chamamos essa derivada parcial em relação a x de inclinação da superfície na direção x no ponto x0 e y0. Analogamente, se interceptarmos a superfície com o plano vertical x igual a x0, vamos chamar de C2 a curva de interseção. Então, a derivada parcial de f em relação a y neste ponto pode ser vista como a taxa de variação de z em relação a y ao longo da curva C2 no ponto x0 e y0. Ou então, ela pode ser vista como a inclinação da reta tangente à curva C2 no ponto x0 e y0, ou então nós dizemos que ela é a inclinação da superfície na direção y no ponto x0 e y0. No exemplo 2, nós vamos calcular a derivada parcial do índice de sensação térmica em relação a V. Aqui, o índice de sensação térmica depende da temperatura do ar e da velocidade do vento, e é dada por essa expressão.
nós vamos calcular a derivada parcial de W em relação a V neste ponto e vamos dar uma interpretação dessa derivada parcial como taxa de variação. Então, a derivada de W em relação a V é obtida fazendo o t constante e deixando o V variar. Então, a derivada desse termo em relação a V vai dar zero, porque isso é constante. A derivada desse termo em relação a V vai dar zero, porque t é constante. Para derivarmos essa expressão aqui, observamos que o que está dentro do parênteses vai ser uma constante, quando derivarmos em relação a V. Então, a gente repete o que está aqui dentro do parênteses e deriva só o V elevado a 0,16. A derivada desse pedaço aqui em relação a V é a regra do expoente. Vai ser 0,16 que multiplica V elevado a 0,16 menos 1. Vamos obter esse resultado. Agora, substituindo o t igual a 25 e o v igual a 10, nós vamos obter aproximadamente este resultado aqui, que significa o seguinte: se a temperatura do ar permanecer constante em 25 graus Fahrenheit e a velocidade do vento sofrer pequenas variações a partir de uma velocidade inicial de 10 milhas por hora, então a taxa de variação do índice de sensação térmica em relação à variação da velocidade do vento vai ser de menos 0,58 graus Fahrenheit por milhas por hora. No exemplo 3, nós vamos determinar a inclinação da superfície Z na direção x, neste ponto, e a inclinação da superfície Z na direção y, neste ponto. Inclinação da superfície na direção x é a derivada parcial em relação a x. Derivada em relação a x, só o x que varia. Então, a derivada deste termo em relação a x fica 2xy. E a derivada deste termo em relação a x é zero. Então, derivada parcial de f em relação a x vai dar 2xy. No ponto 1 menos 2, nós fazemos aqui x igual a 1, y igual a menos 2, vamos obter menos 4, que significa que z está decrescendo a uma taxa de 4 unidades a cada unidade de crescimento do x, neste ponto. A derivada parcial de f em relação a y é obtida deixando o y variar e o x constante. Então, a derivada deste termo em relação a y vai ser x ao quadrado. A derivada desse termo em relação a y vai ser 15y ao quadrado. No ponto 1 menos 2, vai dar 61. Significa, então, que z está crescendo a uma taxa de 61 unidades a cada unidade de crescimento do y. No exemplo 4, nós temos essa função aqui de duas variáveis. Nós vamos mostrar que ela possui derivadas parciais de primeira ordem em todos os pontos do plano, porém ela não é contínua na origem. Dado um ponto xy diferente da origem, para determinarmos a derivada parcial de f em relação a x, só o x que vai variar. Nós vamos usar a regra do quociente. Repete o sinal de menos. Então temos derivada da função de cima em relação a x, vai dar y, vezes a função de baixo, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo em relação a x, que vai dar 2x. Tudo sobre a função de baixo ao quadrado. Fazemos as contas e obtemos esse resultado. A derivada parcial de f em relação a y para qualquer ponto diferente da origem é obtida derivando essa expressão
em relação a y usando a regra do quociente. Mantemos o sinal de menos, então temos derivada da função de cima em relação a y vai dar x, vezes a função de baixo, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo em relação a y, que vai dar 2y. Tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. Fazendo as contas, vamos obter este resultado. Para determinarmos as derivadas parciais de primeira ordem dessa função na origem, nós temos que usar a definição de derivada. Então, por exemplo, a derivada parcial de f em relação a x na origem, o x vai variar e o y vai ser mantido constante igual a zero. E aí aqui nós temos a definição de derivada de uma função de uma variável x no ponto zero. Observe que aqui o x varia e o y é mantido constante igual a zero. Fazendo as contas, vamos obter zero. A derivada parcial de f em relação a y, só o y que vai variar e o x vai ser mantido constante igual a zero. Aqui na definição de derivada de uma função de uma variável y, no ponto zero, observe que aqui o y varia e o x é mantido constante igual a zero. Fazendo as contas, nós vamos obter zero. Ou seja, a função f, ela possui derivadas parciais de primeira ordem em todos os pontos do plano. Porém, ela não é contínua na origem, porque nós vimos lá na segunda aula da primeira semana que este limite não existe. Então, o que nós concluímos aqui do exemplo 4? Que essa função, ela possui derivadas parciais de primeira ordem na origem, mas ela não é contínua na origem. O que é diferente de um resultado análogo lá para o cálculo 1. No cálculo 1, nós aprendemos que se uma função de uma variável for derivável em um ponto, ela é contínua naquele ponto. Neste exemplo 4, nós vemos que este resultado ele não é verdadeiro para funções de duas ou mais variáveis. No exemplo 5, nós vamos calcular as derivadas parciais de primeira ordem desta função de duas variáveis. Para derivarmos em relação a x, só o x que vai variar. Então, vamos usar a regra do produto. Derivada da primeira em relação a x, 4x ao cubo, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda função em relação a x. Aqui nós vamos ter uma regra da cadeia. A derivada do que está aqui dentro em relação a x vai dar y ao cubo e a derivada do seno é o cosseno. Para calcularmos a derivada em relação a y, só o y que vai variar. Então, o x à quarta, quando a gente for derivar em relação a y, o x à quarta é uma constante. Então, nós podemos repetir a constante e derivar somente essa expressão aqui em relação a y, usando a regra da cadeia. A derivada do que está aqui dentro em relação a y vai ser 3xy², vezes a derivada do seno, que é cosseno. Vamos obter esse resultado. Nós podemos também calcular a derivada parcial de f em relação a y, usando a regra do produto. Vamos encontrar o mesmo resultado. No exemplo 6, nós vamos determinar a inclinação da esfera na direção y nestes pontos, usando derivação parcial implícita. Para isso, nós consideramos esta equação. A função z que aparece aqui, ela é uma função das variáveis x e y que está implícita nesta equação. Aí derivamos dos dois lados em relação a y e vamos obter
que derivada de x² em relação a y é zero. Derivada de y² em relação a y vai dar 2y. A derivada de z² em relação a y vai ser 2z vezes derivada de z em relação a y. E aqui a derivada de 1 em relação a y é zero. Divide tudo por 2, isola derivada parcial de z em relação a y, nós vamos obter menos y sobre z. Observe que aqui nós encontramos a derivada parcial de z em relação a y de forma implícita. A função z está implícita aqui nessa expressão. Porém, nós vamos determinar a inclinação da esfera na direção y nesse ponto, mesmo assim, mesmo a função estando de forma implícita. Basta fazermos o y igual a 1/3, o z igual a 2/3 nessa fórmula, nós vamos obter menos meio. Então, a inclinação da esfera na direção y nesse ponto é menos meio. A inclinação da esfera na direção y neste ponto aqui é obtida fazendo o y igual a 1/3 e o z igual a menos 2/3 aqui. Vamos encontrar meio. Nós podemos ver nessa figura que a inclinação da esfera na direção y neste ponto é realmente negativa, ó, menos meio no caso. E a inclinação da esfera na direção y neste outro ponto é positiva, vale meio, né, no caso. No exemplo 7, nós temos um outro exemplo de derivação parcial implícita. Suponha que nós temos um retângulo de lados x e y que podem variar. Seja D a diagonal desse retângulo. Se usarmos o teorema de Pitágoras, por exemplo, nós podemos mostrar que a diagonal é dada por essa fórmula. Então, suponha que o lado x pode variar e o y vai ser mantido constante. Qual vai ser a taxa de variação da diagonal em relação a x? Se o x variar e o y for constante, quando o x for 3 e o y for 4. Para isso, primeiro, nós elevamos ao quadrado aqui dos dois lados e obtemos essa expressão. Agora, nós vamos derivar dos dois lados aqui em relação a x. Derivada parcial de d² em relação a x vai ser 2d vezes derivada de d em relação a x, que é igual. Derivada de x² em relação a x é 2x. E a derivada de y² em relação a x vai dar zero. Divide tudo por 2, nós vamos obter este resultado. Se fizermos x igual a 3 e y igual a 4 nessa fórmula, nós vamos obter que o d vai ser 5. Então, nós concluímos que a derivada parcial de d em relação a x, quando x vale 3 e quando y vale 4, é 3/5, que significa que a diagonal do retângulo está crescendo a uma taxa de 3/5 unidades por aumento de unidade de x no ponto 3, 4. Derivadas parciais de funções com mais de duas variáveis. Para uma função de 3 variáveis, existem 3 derivadas parciais de primeira ordem. A derivada parcial em relação a x, na qual só o x que varia, o y e o z são constantes. A derivada em relação a y, só o y que varia, x e z são constantes. E a derivada em relação a z, só o z que varia, x e y constantes. Por exemplo, para esta função de 3 variáveis aqui, a derivada parcial em relação a x, só o x que vai variar. Então, a derivada desse termo em relação a x vai ficar 3x² y², z à quarta.
A derivada desse termo em relação a x vai dar 2y. E a derivada desse termo em relação a x vai dar 0. A derivada em relação a y, só o y que varia. Derivada desse termo em relação a y vai ficar 2x² y, z à quarta. E a derivada desse termo em relação a y vai dar 2x. A derivada desse aqui em relação a y é 0. A derivada em relação a z, só o z que varia. Então, a derivada desse termo em relação a z vai ficar 4x² y² z². A derivada desse termo em relação a z vai dar 0. E a derivada desse termo em relação a z vai dar 1. Para calcularmos, por exemplo, derivada parcial de f em relação a z neste ponto, nós fazemos aqui o x igual a -1, o y igual a 1 e o z igual a 2, na fórmula da derivada em relação a z, e obtemos menos 31. Derivadas parciais de ordens superiores. Para uma função de duas variáveis, nós temos duas derivadas parciais de primeira ordem e 4 derivadas parciais de segunda ordem. fxx significa derivar a função em relação a x duas vezes. Fyy, derivar em relação a y duas vezes. O fxy, primeiro a gente deriva em relação a x, depois deriva em relação a y. O fyx, primeiro derivamos em relação a y, depois derivamos em relação a x. Se usarmos essa notação aqui, del 2f, del y, del x, a leitura é feita da direita para a esquerda. Primeiro a gente deriva em relação a x, depois deriva em relação a y. Nessa notação, a leitura é feita da esquerda para a direita. Primeiro a gente deriva em relação a x, depois em relação a y. Por exemplo, vamos calcular as derivadas parciais de segunda ordem dessa função de duas variáveis. Primeiro a gente determina as derivadas parciais de primeira ordem e depois as de segunda ordem. Quem é a fxx? Primeiro a gente deriva em relação a x, depois em relação a x. Então, nós vamos derivar em relação a x a derivada parcial de primeira ordem em relação a x. Aqui dentro do parênteses tem a derivada parcial em relação a x. Aí nós vamos derivá-la em relação a x. Vai dar isso daqui. Quem é fyy? Deriva em relação a y e depois deriva em relação a y. Nós vamos derivar em relação a y a derivada parcial de f em relação a y. Então, aqui dentro do parênteses, nós temos a derivada parcial de f em relação a y. A gente vai derivá-la em relação a y. Quem que é fyx? Primeiro deriva em relação a y, depois em relação a x. Nós vamos derivar em relação a x a derivada parcial de f em relação a y. Aqui dentro do parênteses nós temos a derivada parcial de f em relação a y. Nós temos que derivá-la em relação a x. Quem que é f de xy? Primeiro deriva em relação a x, depois em relação a y. Nós vamos derivar em relação a y a derivada parcial de f em relação a x. Aqui dentro do parênteses a gente tem a derivada parcial de f em relação a x, nós vamos derivá-la em relação a y. Essas duas derivadas aqui, fyx, fxy, são chamadas de derivadas parciais de segunda ordem mistas. No exemplo 10, por exemplo, nós vamos determinar
a derivada parcial de terceira ordem, f, x, y, y. Primeiro deriva em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a y. Então, a derivada dessa função em relação a x primeiro, só o x que vai variar. Então, vai ficar y² exponencial de x. Depois, vamos derivar em relação a y. Aí vai ficar 2y exponencial de x. Depois, deriva em relação a y novamente, vai dar 2 exponencial de x. Esse teorema trata da igualdade das parciais mistas. Seja f uma função de duas variáveis. Se as derivadas parciais mistas fxy e fyx forem contínuas em algum disco aberto, então elas são iguais nesse disco. Nós podemos observar isso no exemplo 9. Observe que as derivadas de segunda ordem mistas aqui são iguais. Bom, com isso nós terminamos a aula, que foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo, volume 2. Um abraço e até a próxima.